Irã ou grupos pró-iranianos atacam base dos Estados Unidos no noroeste da Jordânia, próximo da fronteira da Síria, e o Biden fala em uma resposta como e quando os Estados Unidos acharem mais convenientes. Eu diria para vocês que se dessa vez o Biden não apresentar uma resposta contundente contra o Irã, a sua moral geopolítica pode piorar ainda mais. Notícias importantes também relacionadas a Antônio Guterres, que é a grande liderança da ONU, que pede para que a agência, que supostamente estaria envolvida ali com uma ajuda ao Hamas, volte a receber financiamento depois de perder mais de $500 milhão apenas em 2 dias. E a gente tem também, pessoal, o Reino Unido, dessa vez representado por David Cameron, que já foi inclusive primeiro-ministro do país, apresentando uma proposta de paz para palestinos e para israelenses. Eu diria que tem algumas novidades, mas já adianto que o Benjamin Netanyahu muito possivelmente não aceitará. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Coreia do Norte, que faz o segundo disparo com mísseis de cruzeiro em direção às águas ou próximo dos territórios sul-coreanos e aumenta a tensão na Península Coreana. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, que acho que você vai curtir bastante, né, ver ali um contato um pouco mais próximo e tal, acho que é bem interessante. Pessoal, nesse vídeo, antes da gente começar, eu só quero trazer para vocês uma novidade. Na verdade, eu já falei algumas vezes aqui, né? Que é a Switch EcoBox. Eu não faço aqui, tá? Nenhum tipo de parceria monetária ou coisa que valha, porque eu acredito muito na marca, tá? São de pequenas empreendedoras que eu conheço e acredito muito no trabalho, que eles fazem uma caixinha mensal. Na verdade, existem vários planos de assinatura. Vou deixar para vocês, tá? Tanto o Instagram, canal do YouTube, enfim, o site lá para vocês. E que sempre vem com produtos diferenciados. Todos eles, pessoal, são veganos, sem teste de animais, inclusive, né, são produtos que independe se é para mulheres, para homens e tal. E é muito legal para você usar ou dar de presente para um conhecido. Então vou deixar, pessoal, na descrição e ajuda os pequenos empreendedores. Muito melhor que utilizar essas grandes marcas aí. Tamo junto? Então vai lá, pessoal, recomendo bastante para vocês, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bastante relevante aí pra gente tratar. A gente teve uma notícia super impactante primeiro, que foi, inclusive, tá, foi o tema do vídeo de ontem, que a agência da ONU responsável pela ajuda aos palestinos, na verdade a outros grupos também, na região do Oriente Médio, chamado de UNRWA, estaria envolvida em uma ajuda ao Hamas. Pelo que a gente sabe, são mais ou menos aproximadamente 12 funcionários, sendo que quase todos já foram demitidos, alguns ainda estão sendo investigados e outros simplesmente sumiram, mas que eles teriam ajudado nos ataques que aconteceram contra Israel no fatídico dia 7 de outubro de 2023, tá? Ou seja, colaborariam com o Hamas. Além disso, Israel alega que a OMS também é complacente com o grupo, ou seja, mais uma instituição da ONU, que ignora os apelos israelenses e apoia o Hamas, e que dentro dessa organização ainda existiam pessoas, tutores, professores, que comemoraram, ensinando para os alunos, tá? Comemoraram os ataques feitos contra Israel. Além disso, segundo alguns reféns judeus, reféns israelenses que foram soltos, a gente ainda fala de cerca de 136 que estão sob os domínios do Hamas na faixa de Gaza, mas alguns já foram soltos. Alguns deles ficaram na casa de funcionários dessa agência. A grande questão que começou a pegar é se são somente funcionários que não respeitaram as deliberações, enfim, que tem uma certa proximidade com os grupos palestinos, ou se é a instituição, ou se mais, não é somente a instituição, mas a ONU, que é a instituição por trás da OMS, da UNRWA, enfim, né, de várias outras instituições. Por conta disso, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, a Itália, uma série de países que são os principais financiadores dessa organização que ajuda os palestinos, pararam com o financiamento. A gente está falando de um corte de mais de $500 bilhão em questão de 2 dias. E isso inviabiliza um funcionamento da organização. O Antônio Guterres, que é a grande liderança da ONU, falou que as investigações elas vão continuar para saber quem fato são os culpados, tal, mas que a instituição ela não é malvada ou ela não apoia o Hamas.
ela apoia somente uma questão mais social. Inclusive falou que existem dezenas de milhares de funcionários que trabalham naquelas posições em condições subhumanas, com alta periculosidade e precisam dessa ajuda financeira. Ou seja, a falta de financiamento vai inviabilizar o funcionamento dessa instituição que ajuda tantas pessoas na região da Palestina e em outras posições também do mundo. E aí, pessoal, será que o Ocidente vai voltar a dar credibilidade para essa instituição? Inclusive, no vídeo de ontem, que fiz uma análise mais profunda, eu até falei para vocês que talvez não seja somente essa instituição da ONU, ou a OMS, do Tedros Adhanom, ou outras instituições, mas a própria ONU. Tanto que o Brasil, que assume a presidência do G20, quer debater a mudança da governança global, tendo um enfoque, claro, muito mais próximo do Conselho de Segurança. O Brasil quer ser um membro permanente, mas também do próprio funcionamento da ONU, que eu diria hoje que está com uma descredibilidade bastante grande, principalmente frente ao Ocidente. Outra notícia, pessoal, bastante impactante também está relacionado ao Reino Unido. A gente teve o David Cameron, para quem não sabe, ele é ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Inclusive, ele era o primeiro-ministro à época do Brexit, ele colocou para votação, ele era contra, mas ele sabia que era uma demanda popular. Aí, quando a questão do Brexit venceu e o Reino Unido decidiu que ia sair da União Europeia, ele falou que como ele não acreditava, ele abdicava do seu cargo, e aí depois a gente teve, né, uma série aí de primeiros ministros, a Theresa May, o Boris Johnson, enfim, né, até chegar na configuração atual que a gente tem no Rishi Sunak. Só que ele voltou, agora torna uma posição muito mais de destaque geopolítico. E ele se reuniu recentemente com representantes tanto de Israel como também dos palestinos. Inclusive, isso é julgado, tá? Isso colocado pela própria Financial Times. E ele apresentou uma proposta de paz que está sendo ouvido por lideranças do Catar, do Egito, da Arábia Saudita e também por algumas lideranças do Ocidente, que aparentemente é o que mais próximo tem de algum tipo de processo de formação de dois estados. Porque isso tem que deixar bem claro, tá? Não sei se é da boca para fora, enfim, a gente vai ver isso nas próximas semanas, talvez nos próximos anos. Mas até Estados Unidos, Reino Unido, França, que são países que claramente apoiam Israel, falam que é necessário pensar na solução de dois estados. Então, aparentemente, isso é uma demanda ocidental, apesar de não ser corroborado pelo Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Dentro da proposta do David Cameron, então, que ele está apresentando para essas duas partes, a gente teve, pessoal, que as lideranças do Hamas, pelo menos a parte governamental, porque vocês sabem, né, o Hamas, galera, que surgiu muito mais como um grupo armado, como uma dissidência da OLP, do Yasser Arafat. Hoje, eu diria que tem a parte mais burocrática, a parte mais tecnocrática, a parte mais governamental e o braço armado. Ah, professor, os dois são contra Israel, os dois não aceitam a existência de Israel. Pô, concordo, tá? Mas a ideia é que o David Cameron, ele não quer exatamente aniquilar completamente o grupo, mas ele quer que algumas lideranças, como Sinwar, por exemplo, que foi um dos responsáveis pelos ataques que aconteceram contra Israel, saiam da Palestina. Então eles não podem viver no território palestino. Mas a parte burocrática do Hamas vai poder formar uma coalizão com outros grupos, com outros povos palestinos, talvez com outros países árabes, com outras lideranças, para formar um governo tecnocrático na Palestina. Essa nova divisão, esse novo governo, vai ser Cisjordânia e faixa de Gaza para os palestinos, exatamente como era na fronteira antes da Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias, para quem não sabe, ela acontece lá em 1967, em que Israel, alegando um ataque preventivo, domina uma série de posições. Domina as colinas do Golã, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, parte de Jerusalém, a península do Sinai que pertencia ao Egito, tudo isso passa a ser dominado por Israel. Então voltaria às fronteiras como era anteriormente, esse braço armado, esse grupo mais que não aceita a existência de Israel, esse braço mais militar, fugiria da região e a gente teria um governo tecnocrático, com eleições programadas e muito possivelmente com representantes que seriam colocados por essa coalizão internacional. Claro, um cessar-fogo deveria ser feito, inclusive com a libertação total dos reféns e também com os prisioneiros que são mantidos por Israel por protestos contra o país, também seriam soltos. Professor, gostei dessa proposta, hein? Acho que ela faz até sentido, né? Então, será que Israel aceitaria essa proposta? Cara, eu particularmente acho muito difícil, tá? Só lembrando. Ponto importante também é que, professor,
Naturalmente, penso eu, tá? A gente tem um grupo que foi formado para comandar o futuro Estado palestino, que é a ANP, Autoridade Nacional Palestina. Seria ela esse órgão representativo? Muito possivelmente não, porque ela já não goza de grande popularidade frente a vários palestinos, e o próprio Mahmoud Abbas, que já é um senhor, galera, próximo dos seus 90 anos, também não é altamente popular. Então a gente teria uma nova coalizão, talvez um novo grupo sendo formado, com a ajuda de uma série de países árabes e também do Ocidente, e até mesmo dos Estados Unidos, entre outros, tá? Tem alguns problemas. Primeiro, o próprio Benjamin Netanyahu ele já garantiu que não há chance de fazer dois estados, pelo menos não nesse momento. Porque ele julga que se tiver a criação de um Estado palestino, inclusive com membros do Hamas, talvez não do braço armado, mas com membros do Hamas, isso significaria colocar a existência do Estado de Israel em risco. Então ele até aceita fazer um breve cessar-fogo para a libertação dos reféns, desde que muito bem calculado, só que colocando que o Hamas vai ser eliminado. Não existe chance disso acontecer. Outro ponto é a questão da Guerra dos 6 Dias. Pô, legal. Então as colinas do Golã serão devolvidas para a Síria? A Cisjordânia, que cada vez mais tem assentado judeus no seu território, também será devolvida integralmente? A parte de Jerusalém Oriental vai ficar como capital desse futuro Estado palestino? E a região da faixa de Gaza vai ter total autonomia? Não há risco de volta? Entende? Então são muitos pontos. Claro que ainda está no processo de início de negociação, mas eu particularmente, galera, não acredito numa proposta de dois estados como foi pleiteado pelo David Cameron. E você, galera, acredita que sim? Outra notícia importante está relacionado a ataques, galera, eu diria que esses aqui foram os mais enfáticos, vamos colocar, que aconteceram no noroeste da Cisjordânia, na região que fica próxima da fronteira com a Síria. Existem bases militares americanas ali posicionadas. Drones realizaram ataques contra essas bases e, confirmado, a gente já teve 3 mortes e 34 feridos. O Biden colocou, galera, aqui, inclusive pronunciamento oficial, tá? Que ele não tem certeza ainda quem foram os grupos responsáveis por esses ataques, mas ele tem certeza que foram milícias pró-Irã. Quando a gente fala, né, do chamado eixo da resistência. E aqui eu tenho que tomar muito cuidado porque, entendi, o Ricardo falou que o Irã é resistência porque ele é pró-terrorismo. Nada disso, tá? Eixo da resistência é o nome que o Irã, à época liderado inclusive pelo Soleimani, deu a esse grupo que conta com Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, membros do Paquistão, do Iraque, da Síria, que são contra a intervenção dos Estados Unidos e dos seus aliados. Leia-se Israel principalmente, claro, tá? Então, algum membro desse eixo da resistência que fez os ataques. O Biden, anunciando isso, cara, de maneira tão enfática, além dos ataques contra os Houthis, além dos ataques contra embaixadas, posições americanas na Síria, no Iraque, que vem constantemente acontecendo. Desde o dia 7 de outubro, são mais de 120 ataques contra pontos dos Estados Unidos na Síria e no Iraque, mas agora com morte de militares e militares feridos. Imagina, galera, você, por exemplo, familiar, tá? O seu familiar tá combatendo lá, por exemplo, na Jordânia, e o Irã, ou um grupo aliado do Irã, mata um familiar seu, militar. A pressão que o Biden está sofrendo, lembrando, em momento pré-eleitoral, é gigantesco. O Biden está contra a parede. Se ele faz um ataque contra o Irã ou contra membros próximos do Irã, isso pode desencadear um conflito no Oriente Médio que pode sair do controle, fazer países um pouco mais neutros na situação, como Jordânia, como Egito, como Arábia Saudita, se voltarem muito mais para essa aliança islâmica, e lembrando que os islâmicos nos Estados Unidos majoritariamente votam no Biden, e o Biden está perdendo, pelo menos nas pesquisas prévias, para o Trump, para essas eleições. Entende? Agora, se ele não faz o ataque, isso pode tirar ainda mais a credibilidade do Biden. Lembrando que o Trump fala que o Biden é o presidente, é o pior presidente da história dos Estados Unidos, e inclusive coloca um dos seus lemas de campanha de novo: Let's make America great again, fazer a América grande de novo. Os Estados Unidos vai voltar a ter papel incisivo e decisivo na geopolítica internacional. O Biden vai ter que dar algum tipo de resposta. Inclusive ele citou, tá, no pronunciamento: olha, a gente se reserva o direito de dar a resposta quando e como os Estados Unidos acharem o necessário, o conveniente. Ou seja, algum tipo de resposta vai acontecer. Será exatamente contra o Irã? Se for contra o Irã, é a cabeça do povo, segundo Israel e os Estados Unidos.
Se for contra os tentáculos, como Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, talvez isso não convença a opinião pública dos Estados Unidos. Você, presidente dos Estados Unidos, o que faria, hein? Situação tensa. E para finalizar, pessoal, a gente teve mais uma vez a Coreia do Norte disparando mísseis de cruzeiro. As informações elas são muito preliminares e isso foi divulgado somente pelo exército sul-coreano. Foi o segundo disparo em menos de uma semana, e isso a Coreia do Sul alega que já estava fazendo vistorias em conjunto com os Estados Unidos, porque a Coreia do Norte estava deslocando mísseis para a região de Sinpo, das águas de Sinpo. A gente sabe que a Coreia do Norte vai aumentando a sua retórica agressiva. A Coreia do Sul realizou exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos, bombardeiros B-52 posicionados na Península Coreana. A gente tem o submarino de propulsão nuclear estacionado no porto de Busan e, recentemente, uma reunião lá em Camp David entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, pleiteando a desnuclearização da Coreia do Norte. Em contrapartida, Kim Jong-un se reuniu com Putin, fez trocas, projéteis, equipamentos, em trocas de tecnologia, inclusive de radares, né, inclusive de satélites. A Coreia do Norte lançou um satélite espião e, muito possivelmente também, tecnologias nucleares, e está se sentindo muito invadida pelos exercícios americanos, pela proposta de desnuclearização dos Estados Unidos. O conflito na Península Coreana pode estourar a qualquer momento. A Coreia do Sul alega que, por conta desses disparos, vai fazer ainda mais exercícios e aumentar a presença militar dos Estados Unidos. Tenso. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.